Boa noite, né? Boa noite a todos vocês. Todo mundo aqui me conhece já? Não? Eu sou o pastor Christian, né? Só adicionando ali uma fala do pastor Onésio, né? Apesar de a gente estar ajudando os nossos pais, né? Na Igreja Batista Restaurando o Amor em Canelinha e Tijucas, né? Estamos lá auxiliando eles, sim. Mas o Ministério Vindas Águas não parou, né? O Ministério Vindas Águas ele só mudou de Nova Trento para São João Batista e para a garagem da minha casa, né? Então, por favor, né? Talvez a informação talvez não chegou para o pastor, né? Mas o Ministério Vindas Águas continua, né? O detalhe é que hoje a gente está reunindo em casa e uma coisa, estava conversando com o pastor Donizete, né? Que uma direção que Deus nos deu é priorizar a família, né? Então, quando a gente saiu de Nova Trento, Deus já vinha falando comigo sobre priorizar a família. Nenhum ministério vai chegar a lugar nenhum se a família não estiver realmente bem alinhada, né? Esse alinhamento que o pastor Alessandro acabou de comentar, né? Eu acredito que ele deve começar na família. Às vezes o pastor e a pastora, o casal não está alinhado. E aí a gente quer contribuir ou quer promover o alinhamento da igreja, mas o alinhamento começa lá dentro, né? Então, de mim, Deus cobrou isso, né? Então, hoje eu estou batalhando por isso. Foi onde que a gente trouxe a igreja para dentro da nossa casa. E a gente tem focado nisso. Tem algumas pessoas de Nova Trento que estão nos acompanhando, outras se acomodaram por lá mesmo, né? E está chegando alguns batistenses aí. E por incrível que pareça, eu já imaginava que isso ia acontecer, né? Tem pessoas de Nova Trento que estão vindo ali em casa, que quando a igreja era lá não iam, né? Então isso é uma característica do povo de Nova Trento, né? Muita gente se converte de Nova Trento frequentando igrejas em outras cidades. Então, se a minha vinda para cá vai contribuir com o crescimento de Nova Trento, glórias a Deus, né? Mas assim, eu quero só dar uma palavra ali na mesma linha ali do pastor Alessandro, né? Isso que ele está falando é real. A Bíblia diz, né? Casa dividida não prospera, e todo reino dividido não subsiste, né? Então eu acredito também nisso, né? Que a gente hoje está vivendo um período onde a igreja ela está se alinhando. Eu acredito que tem um grande avivamento ainda para acontecer, né? Segundo todas as promessas que foram feitas sobre o Brasil, né? E esse avivamento depende desse alinhamento, né? O pastor Donizete estava comentando de uma igreja que ele foi visitar, acho que foi no Peru, que um pastor de uma determinada denominação não permitiu ele tomar a ceia porque ele não era da mesma denominação. Então, esse tipo de episódio, né, ele mostra o quanto falta de discernimento, né, o entendimento de que nós pertencemos a uma única igreja, né? Não existe duas igrejas. Embora Deus tenha dado nomes de ministérios para nós, denominações diferentes, mas a igreja é uma só, e o noivo é um só, que é Jesus, e nós daqui estamos todos na qualidade de mordomos, né, de amigos do noivo, e contribuindo, né? E precisamos realmente encontrar essa unidade, esse alinhamento, e nada melhor do que essas reuniões, né? Porque a palavra divisão, né, vem de duas visões, né? Então, se há ainda divisão no corpo de Cristo, é porque as nossas visões estão muito diferentes, talvez, né? E Deus precisa fazer com que a gente tenha uma única visão, né? Uma única forma de enxergar, para que realmente o reino amplie. Só para encerrar minha fala, quero parabenizar o pastor Onésio, né? Pela perseverança, né? Eu sei que eu tive algumas vezes aqui com ele, sempre em número pequeno, né? Mas é um começo, né? É um começo. A gente sabe que estar à frente de pastores não é algo tão simples, né? E só para encerrar minha fala, enquanto eu estava conversando ali com o pastor Donizete, veio uma inspiração, e eu deixar essa inspiração aqui no ar aqui para todos nós, né? A inspiração que me veio, né? É uma palavra para nós pastores, principalmente, mas aqui pastores e líderes, né? Que a gente aprenda a separar o vinde a mim do vinde após mim. Algo que eu tenho visto, a igreja não está preparada, às vezes, para receber homossexuais, heterossexuais, bissexuais,
A igreja não está preparada muitas vezes para receber talvez um mendigo, a igreja não está preparada para receber talvez algumas classes de pessoas que talvez são diferentes, né? E o vinde a mim de Jesus, ele é inclusivo. Hoje eu tenho um filho autista, né? Que precisa de uma professora auxiliar para poder ser incluído numa sala de aula. Então, tem muita gente lá fora que também precisa ser incluído na igreja, mas se essa igreja não tiver realmente de braços abertos, né, para receber essas pessoas, pode acontecer delas não conseguir chegar aqui, né? Ou elas virem num culto e não voltarem mais. Outro dia eu fiquei surpreso, eu vi um pastor conhecido a nível nacional, ele comentando que na igreja dele, se tiver um homossexual sentar lá na cadeira, ele vai lá conversar com a pessoa, explicar para ela como que é as regras de funcionamento daquele ministério. Eu fiquei assustado, né, e apavorado com esse tipo de coisa, porque o vinde a mim não tem regras. O vinde a mim é o preto, é o branco, é o de esquerda, é o de direita, é o de centro, é o negro, é o asiático, é o esquisito, é o homo, é o hétero, vem todo mundo. O vinde após mim é para quem já está um bom tempo na caminhada, né? E às vezes a gente fecha a porta para quem está tentando entrar, né? Então que não sejamos nós, né, essas pessoas que vão impedir as pessoas de entrar. Que a gente possa deixar as pessoas entrar, com todos os pecados, com todas as falhas, né? Seja o bêbado, seja o viciado, né? E depois, com o passar do tempo, quando começar realmente a entrar um discipulado, aí é que a gente vai falar do vinde após mim, aí é que a gente vai ensinar sobre as coisas que Deus espera, né? Eu dei um exemplo, só para encerrar minha fala, que o pastor Cristian tem a fama de falar demais. Mas um exemplo para encerrar minha fala, que outro dia até numa mensagem minha eu comentei, né? Um irmão, uma vez numa célula, num pequeno grupo, veio compartilhar comigo, era um visitante. Ele veio compartilhar feliz da vida, porque ele tinha feito um acordo com o patrão para receber o seguro-desemprego. Ele estava feliz da vida, porque ele fez o acordo e botou a mão lá no dinheiro do seguro-desemprego e continuou trabalhando no mesmo local, né? E aí eu ouvi aquele depoimento, eu sabia que o cara estava ali frequentando a célula pela primeira vez, ele não conhece a palavra de Deus, ele não tem entendimento ainda do que é certo, do que é errado, ele não sabe ainda discernir luz e trevas. Então eu ouvi e fiz de conta que não ouvi. E eu devo ter sorrido, né? Bacana, né? Por quê? Porque é uma pessoa que está no vinde a mim, ela não está preparada ainda para ser confrontada, corrigida, ela não sabe algumas coisas ainda. Agora, uma irmã da igreja veio contar para mim, uma irmã que já estava na igreja há 6, 7, 8 anos. Pastor, fiz acordo, vou receber o seguro-desemprego e tal, e estou lá trabalhando. Aí disse a irmãzinha, me desculpa, mas isso está errado. O que a Bíblia, o que a lei fala sobre o seguro-desemprego? A pessoa tem que ser demitida por justa causa. Você não foi demitido. Você fez um acordo para poder receber o seguro-desemprego, né? E continuar no trabalho. Ou seja, você está tentando enganar o governo para poder pegar aquele dinheiro do governo. Então, está errado. Ah, pastor, é verdade, meu, eu nem percebi isso, que eu estava fazendo isso. Então, vocês estão conseguindo entender? Tem coisas que a gente fala para quem é crente maduro, e tem coisas que a gente não fala para quem está começando. Né? Então, que a gente possa ter esse discernimento, né? De falar a coisa certa para a pessoa certa. Porque quem é novinho não está preparado para ouvir algumas coisas ainda. E a gente tem que até, é que nem bebê, né? Faz xixi, faz cocô, se suja todo, mas é bebê, né? Tá tudo certo, né? Agora, quem já está mais tempo, né, na caminhada, aí é diferente. Então, que a gente possa separar esses dois públicos que nós, pastores, lidamos, né? Antes, nós não, hoje praticamente todas as igrejas, ou pelo menos a maior parte delas, os cultos são filmados, né? Eu queria que aqui é filmado, né? Nós não é filmado, mas é gravado. E atualmente, mas antes era filmado também, né? Antes eu podia trazer uma palavra, por exemplo, de exortação, de confronto para a igreja. Ah, Deus me deu uma palavra hoje que é para a igreja. Não é a palavra para visitante, é uma palavra para a igreja. O pastor sabe o que eu estou falando, não é? É uma mensagem para a igreja.
Não estava sendo filmado, não tem problema. O pastor sabe muito bem quem é visitante, quem não é, até onde ele pode ir. E se tem um visitante, ele poderia até falar, ó, essa mensagem é para a igreja. Mas hoje, com o culto que é filmado, às vezes você está trazendo uma palavra para a igreja e tem gente ali que está ouvindo aquela mensagem. E ela pode achar que a mensagem é para ela. Não sei se estou conseguindo entender. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Quando foi o período da política, eu senti direção de Deus que eu deveria me posicionar. E eu me posicionei para um determinado lado. E isso trouxe choque, né? Por quê? Porque nem todo mundo ali compactua da mesma fé. E a gente acabou perdendo membros da igreja, só pelo fato de ter se posicionado, né? E imagine que um culto que é filmado, as pessoas que estão vendo lá pela TV, que não se identificam com o nosso posicionamento, você já está literalmente descartando aquelas pessoas. Aquelas pessoas não vão querer nem botar o pé dentro da nossa igreja. Então, eu penso até que ponto, né? Qual a melhor forma de fazer isso, né? Será que realmente eu tenho que me posicionar abertamente por um lado, né? Isso é uma situação que a gente precisa orar sobre isso, né? Dentro da questão do alinhamento, a gente precisa chegar num denominador comum, né? Sim. Eu sei que o apóstolo Luiz Hermínio, que é muito conhecido aqui de todos nós, né? Ele usa muito aquela passagem de Josué, né? Quando ele se encontrou com o príncipe do Senhor lá, ele perguntou, né? Você é de quem? Você é dos deles ou você é dos nossos, né? E ele respondeu, né? Nem dos deles e nem dos nossos, eu sou do alto, né? Então ali ele usa muito essa passagem. Eu acredito nisso, né? Que a gente é uma questão de sabedoria, né? Saber como se expressar para não afastar. Agora, a partir do momento que pessoas que até pactuam de uma fé diferente da minha, no que diz respeito a ideologias que estão mais próximas de um partido A, B ou C, a partir do momento que ela se aproxima da igreja, ela vai ver, com o tempo ela vai começar a perceber que a igreja ela se posiciona do lado da família, a igreja ela tem, entendeu? Alguns posicionamentos que de repente vão até contra a ideologia de um partido que aquela pessoa tinha. Mas ela vai descobrir isso no caminho. Agora, se eu já bloqueio isso antes dela entrar, ela nem entra, entendeu? Então, é algo realmente para a gente orar e pedir sabedoria de Deus, né? A Bíblia diz que Deus dá sabedoria a todos que pedem, né? Livremente, né? Então, a minha preocupação é não fechar a porta. O versículo mesmo que veio no meu coração é aquele versículo assim que diz, né, que Jesus ele confronta os religiosos, os líderes, né? Ele diz assim: vocês não entram no reino e não deixam os outros entrar. Essa passagem específica de Jesus, ela é uma passagem que para nós pastores ela é forte, né? Então, assim como tem aquela outra passagem quando Jesus diz, né, que vocês colocam fardos pesados que nem vocês mesmos conseguem carregar. Então, esse tipo de passagem mexe muito comigo. Eu tenho muito temor disso. Então, eu tenho temor de, daqui a pouco, impedir as pessoas de entrar. Né? Mas eu entendi perfeitamente o que o pastor Alessandro falou, é real. Para quem já está numa caminhada com Deus, chega uma hora que realmente Deus nos usa para tocar em alguns pontos cirúrgicos que vão confrontar. O Evangelho ele é confrontador. O Evangelho é confrontador. Né? Sim, eu creio assim que essa que o pastor Alessandro citou sobre a palavra de Jesus ali, a multidão começa a sair, começa a não querer, às vezes o interesse da multidão era um e aquilo que deveria ser a verdade era outra, né? Precisava ter uma motivação rápida, né? Tem a mulher samaritana ali, ela quer ir para Jesus. Você tem da água, então me dá da água para que eu não precise mais voltar aqui para ter sede, né? Não preciso mais voltar aqui, ó, que ela quer algo de Deus para não precisar mais voltar no lugar, mas ela não quer mudar de vida. Ela quer somente a bênção que favoreça para tirar o fardo. A gente até teve uma situação interessante, você estava comentando aqui, eu lembrei, teve pessoas que, teve gente que
veio para congregar e fugiu já nos primeiros dias, pois era justamente no tempo das eleições, porque nós temos a bandeira ali. Mas a bandeira está desde 2010. A bandeira do Brasil está afastando, está assustando as pessoas. Sim, cara, como que às vezes existe também, e aí eu creio assim, a gente nunca precisou querer fazer disso pregar sobre isso, mas eu creio assim que como é importante a igreja ter um posicionamento, entender, e acho que o alinhamento que a gente precisa nesse tempo é justamente isso, é quando a igreja, o corpo de Cristo entra numa mesma mensagem, entra num mesmo entendimento de reino, entra num mesmo lugar de dizer, cara, a gente precisa de Jesus, né? A gente serve o único Senhor e Salvador. Enquanto a igreja tiver opiniões diferentes, e é o princípio que Jesus fala ali sobre unidade, João 17, né? 15, Sim, 17, né? 17. Fala sobre unidade, que se o meu corpo for um, o mundo vai crer que foi enviado pelo Pai. Então acho que o princípio de unidade, o mundo ele está perdido, ele talvez não está enxergando com clareza, porque a igreja de alguma forma se corrompeu, e hoje a gente precisa justamente entrar nesse lugar de alinhamento, né? E eu creio assim que a maior dificuldade hoje, aqui entre nós, pastores, a gente vê isso na cidade aqui, às vezes é de sentar junto numa mesa vamos, mas e daí? Será que vai sair algum da minha igreja, vai lá para outra igreja, e como é que vai ser? Né? Existiu muito isso, né, há anos atrás, e eu fui em muitas reuniões que dava briga mesmo, de levantar e ir embora, né? Porque você não devia ter recebido lá o irmão lá na igreja, lá, porque saiu, não saiu na bênção. E eu creio que, cara, esse é o tempo de nós justamente entender que a igreja não é nossa, a igreja não é minha, a igreja não nós estamos num lugar de servir a mesa, né? Eu creio que a gente só consegue servir uma mesa a partir de um princípio de humildade. Se não existir humildade em nós, a gente não consegue ser. Pastor Luiz falou, nós somos a vida do mundo. Os pastores terrenos são encarregados em pastorear a ovelha de, como eu estava dizendo, Sim. o cabeça é Cristo, né? Então, as ovelhas são de Cristo. Se quer sair da denominação tal, para ir para a denominação tal, até receber o entendimento que não é o edifício, não é, né? Mas é aonde tem o pastor que traz a palavra que vai funcionar para o chamado dela, né, para o propósito dela, né, porque às vezes está numa denominação que o pastor não prega o que ela precisa para o chamado, né, para o propósito. Aí ela vai para outro, e entender que, né, não é por denominação, mas sim por propósito, né, que vai congregar por propósito. E o pastor pastoreia para Cristo, né, se a ovelha quer sair, a ovelha vai em paz, né. Tomara que você se encontre com Cristo, com Jesus, porque a ovelha não é de nenhum pastor da terra, né? A ovelha é de Cristo, né? Sim. E às vezes, como eu já escutei falar, né? Porque vai lá para a igreja da concorrência. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Concorrência, né, cara? Da onde já se viu uma coisa dessa? Sabe? A gente pastoreia para Cristo, é para nossa família, né, cara? Uma família só, a família de Deus. Então, o Luiz Emílio fala bastante sobre isso, sabe? Eu tenho ouvido ele falar assim, a respeito dessa unidade, entende? Em buscar essa unificação para uma adoração mais poderosa, entendeu? Para abrir o céu mesmo, entende? Por não que, não, as minhas ovelhas, não, as ovelhas de Cristo, né, cara? E botar isso na cabeça do máximo de pessoas possível, né? Que nós somos um corpo, nós somos uma família, que ir visitar não tem problema, mas que, né, que tenha entendimento, né, que, ou alinhamento sobre o perdão. Pô, se está ruim naquela igreja, eu vou procurar entender o porquê está ruim. Não quero mais ir lá porque não me sinto bem, mas não se sente bem por quê?
Não, porque eu discuti com o fulano de tal lá. Mas, então, mas por que tu não se reconcilia? Não, porque não sei o que, não sei o que. O Luciano Subirá conta o testemunho que tinha uma irmã que falou, pastor, eu quero sair da igreja. Por quê? Não, porque eu quero sair. Não, mas porque tu desentendeu com a irmã lá, né? Foi. Não, então sai da tua casa também. Por quê? Não, porque nós sabemos que você se desentende com a sua família todo dia também. Não. Tomou um choque assim de realidade, né? Ele falou, não, irmã, vai, né? Procura se reconciliar, procura consertar isso aí, porque não é o lugar, é o que está acontecendo com você. Aí ela tomou aquele choque e falou, agora tu me pegou mesmo, né? Entendeu? Então, né? Esse entendimento tanto para pastores, né? Que a gente pastoreia, né? Vocês, Tá né? aí. Vocês pastoreiam as ovelhas de Cristo. Vocês pastoreiam as ovelhas de Cristo, né? Para a família dele. E as ovelhas também têm o entendimento que o lugar traz a palavra do reino de Deus. Sim. Entende? Se eu for numa outra igreja ouvir uma palavra, eu vou ouvir a palavra do reino de Deus. Eu não vou ouvir a palavra do pastor. Eu vou ouvir aquilo que Deus tem para falar. Né? Eu vou lá na igreja lá. Mas eu vou lá por quê? Não, porque eu não gosto da palavra daqui. Não, mas o pastor daqui pega a palavra do céu. Tu vai para lá para ouvir a palavra do céu. Não para ouvir a palavra do pastor. Entende? E esse entendimento, ele vai acontecer mais forte, né? Porque precisa disso. Essa visão de família ainda, ela é meio assim, ofuscada, né, cara? Tipo, eu sou da família de Cristo, mas tu é da família de qual denominação? Eu sou da família da denominação da Chama Viva. Não, tu é da família de Cristo, e o ministério Chama Viva é um ministério que te trouxe para a família de Cristo. Não que aquele lá é a família, entende? A família é uma só. Sim. E o pastor, e Deus, eles estão se unindo, né? Creio que é importante isso para que a gente entenda as movimentações ministeriais diferentes, né? Isso. Que às vezes existem, Deus deu um propósito para um pastor dentro de uma área, mas daqui a pouco ele perde o seu propósito, ele quer se movimentar igual o outro. Não, vamos fazer estratégia que o outro está usando, fazer crescer, às vezes, e por isso às vezes acaba se tendo tantas divisões ou tantas denominações, enfim, e muitas também por isso, pela falta de perdão, de reconhecer que ao invés de crescer, de ter maturidade, né? O pastor falou isso muito bem, até já quase, meu Deus, será que fiz alguma coisa errada? Está falando de perdão, prega domingo, e isso é importante. Eu vim para a igreja do Alessandro, Itajaí, eu vim todo arrebentado. Se eu entro num ministério, vamos botar assim, eu vou numa outra denominação, onde o pastor não é tão acolhedor, onde ele já é um cara mais tipo assim, não, tu vai ter que ficar aqui uns 3, 4 meses para nós estudar a tua vida, para a gente ver como que tu é, para ver teu andar, se tu pisa na bola, se tu corre no chão, entende? Nós vamos ver tua vida primeiro para depois te abraçar. Eu não ia ficar, mas não, já no primeiro dia já foi lá, já recebeu bem, me senti acolhido, daí depois foi indo, foi enturmando, foi abraçando. Sim, certamente Deus te direcionou para cá, porque era o que eu precisava. Mas se daqui sim. 3, 4 anos eu precisar voar, fui ingrato? Entende? Ele vai, não, pastor, vou, denominação tal lá, surgiu uma proposta, eu vou. Não pode. Não, jamais, eu vou perder. Porque os ministérios são para isso, né? Para uma finalidade, né? Eu acredito muito assim que a gente precisa entender um princípio de ministério como uma casa, né? Uma casa. São filhos, em primeiro lugar, são gerados nesse lugar. Sim. E chega um tempo que eles crescem e eles precisam serem enviados, né? Lançados. Eu acho que a Flecha não já vai ver o filho voando. Sim. Não voando, né? Tipo assim, então. Não, mas lançado, né? Não voado, né? Seria... Essa é a alegria do pai. Quando tu vê o pastor Christian, discipulou quantos que hoje, o cara é pastor. Cara, glória a Deus. O cara é pastor, né? E tá lá com uma igreja, tá cuidando de igreja. Cara, que alegria que eu sinto no coração de ver isso. Não é verdade? Eu tinha uma filho fazer isso, sim. Eu tinha uma pastora que
que, vamos dizer assim, cuidou de nós durante um tempo, né? A gente foi filiado ao Ministério Mevan durante alguns anos e a gente recebia a assistência do pastor Mala e a pastora Regina. E a pastora Regina sempre dizia, né? Filho que cresce e não sai de casa dá trabalho para o pai, né? Então, quando a gente tem filho adolescente, aí cresce e não arruma namorado, não casa, não vai embora, fica ali e começa a dar trabalho, né? E, ao mesmo tempo, acontece na igreja também. Às vezes a pessoa fica ali anos e ela não se descobre em Deus, o propósito dela de vida, e daqui a pouco está arriscado. Claro, tem aqueles que são extremamente fiéis aos seus pastores e ficam ali anos servindo, ajudando, abençoando. Glórias a Deus para essas pessoas, mas tem alguns que chegam em um determinado momento, começam a incomodar, né? Então, o bom é que encontrasse realmente o seu papel. Querem voar mais cedo, né? Tem aqueles que querem voar antes da hora, né? Querem que o pastor envie e a pessoa nem está preparada ainda, né? Então... essa é a minha alegria. Eu sempre falo, cara, minha maior alegria é ter vocês voando. Vai existir um tempo certo para isso, sim, mas não estou aqui para segurar ou ficar podando asas em ninguém para que não, vocês não podem voar daqui. Então eu vou podar a asa, então vocês vão só caminhar. Vocês não vão sair daqui, vocês vão estar perto de mim. Não, cara. Está pronto, está preparado, o Senhor está chamando. Eu vou. A minha alegria vai ser o cara, fulano ali é bênção. Prega até melhor do que eu. E essa tem que ser a nossa alegria, de ver o cara, né, romper em todas as áreas da vida e a lugares que a gente nunca teve. Esse é o sonho que a gente tem para os nossos filhos genéticos. A gente tem profetizado sobre as nossas filhas desde pequenininha, né, que elas vão voar voos altos, que elas vão em lugares que a gente nunca imaginou a chegar. A gente já ora, já orava desde quando elas, né, de um aninho, a gente já ora pelo casamento delas, profetizando que vai ser um casamento abençoado, já projetando, né, no mundo espiritual algo para elas. E eu falo, meus filhos, vocês vão voar voos altos, aonde o pai e a mãe não foram, vocês vão. E assim ministerialmente também, né? Nós somos amigos, como o pastor Guido falou, essa palavra é fundamental, nós somos amigos do grupo, a gente está aqui para instruir e ensinar. O que Jesus fez? Trouxe, ensinou, vou enviar os 70. Vamos ver o que vai dar. Vamos, a autoridade está sobre vocês. Por mais que ele sabia que ia dar problema no caminho, né, um não ia conseguir expulsar o demônio, ia vir até ele. Ele sabia de todo o processo. Ele falou assim, não, agora vocês vão aprender o que é fazer missão. Porque até então vocês só estão comigo. Cara, é assim que a gente tem que fazer. Sabe? A gente tem que preparar para que a gente possa enviar. Não é o problema quando tu fica ali agarrado, né? Não, você não vai saber. Aí o cara fica, não, poxa, ele prega melhor do que eu, daqui a pouco ele vai roubar meu lugar. Você gera filhos inseguros, e esse não é o papel é nós ensinar e enviar. Cara, faça voos altos.